Boa noite. Shalom para todos. Vamos abrir a Bíblia então para aqueles que trouxeram. Aqueles que trouxeram, você está perto de um crente que está com a Bíblia na mão. Lucas, capítulo 4, do verso 4. Lucas 4, 14 a 30. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês citarão este provérbio: médico, cure-te a ti mesmo, faz aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Versículo 24, continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhe que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando os céus foram fechados por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-o da sinagoga da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Semana passada um aluno ele me fez uma pergunta. Ele já estava no terceiro ano. Ele fez a seguinte pergunta: pastor, é possível alguém que conhece muito a Jesus, alguém que já tem uma intimidade com Jesus, alguém que tem estudado por Jesus, sobre Jesus há alguns anos, e assim mesmo ainda rejeitá-lo? Eu quero fazer essa pergunta para vocês nessa noite. É possível alguém que conhece Jesus há muito tempo, alguém que tem uma familiaridade com Jesus, alguém que já teve experiências com Jesus, negá-lo? É possível? Então, olhando para esse texto aqui, nós vemos essa possibilidade. Porque quando nós olhamos aqui para o verso 14, diz assim, por isso que eu pedi para vocês trazerem a Bíblia, me acompanhem aí. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então Jesus havia nascido aqui nessa cidade, em Nazaré, e aí ele foi criado junto com seus outros irmãos e irmãs, com seu pai, trabalhou com seu pai, esperou até aos 30 anos para começar a fazer os milagres, porque naquele tempo em Israel o homem tinha autoridade para falar depois dos 30. Antes dos 30 eles achavam que ele não tinha nada de importante, ou não iam ser ouvidos antes dos 30 anos. Então Jesus ele ficou até 30 anos ali em Nazaré, trabalhando com seus pais, fazendo seus afazeres,
aprendendo sobre Deus, sendo ministrado pela sua mãe, pelo seu pai, no convívio com toda aquela sociedade. E depois dos 30 anos, ao ele ser batizado, ele saiu. Alguns autores acham que ele ficou mais ou menos um ano fora aqui de Nazaré e saiu para fazer pregar em vários lugares, fazer vários sinais e prodígios e curar muitos enfermos e aquela série de coisas que nós ouvimos que Jesus fez. De maneira que quando ele chega aqui, quando ele volta para a sua cidade natal, ele já estava famoso. Então havia-se uma grande expectativa para ouvir falar de Jesus. Poxa, ele estava aqui na nossa cidade e nós pouco temos valor a ele, e agora que ele saiu, ele se tornou famoso em toda essa região, e agora ele volta para Nazaré. Então havia aquela expectativa. E aqui no verso diz que Jesus era famoso, e no verso 15, ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então tinha essa expectativa a respeito de Jesus. Olha, Jesus está voltando, aquele rapaz que saiu daqui da nossa cidade, que nós o conhecíamos, né? Ele está muito famoso. Então é como se, eu fiquei pensando, como se alguém aqui que está aqui em nosso meio, de repente está aqui estudando, ou está aqui, de repente torna-se muito famoso. Você saiu da sua cidade, você não era ninguém, você era um João ninguém, e de repente você sai aí de sua cidade, ou sai do seu estado, ou sai do seu país, começa a ficar muito famoso. Talvez vamos dizer assim, um jogador de futebol, ou um artista, ou um pregador, né? Um músico. Então você não era ninguém, mas de repente quando você sai, você fica muito famoso. Então você começa a ser reconhecido pela mídia, né? Onde você vai, os holofotes vão atrás. Então todo mundo quer estar perto, e anuncia-se que você vai voltar para a sua cidade. Muitas pessoas, talvez, se você fosse um pregador, talvez quando você estava aqui, não deram muito ouvido ao que você falava. Eu conheço. Quem que ele era? Ele era um pescador, ele era um carpinteiro, ele era um pedreiro. Eu sei, mas só que quando ele sai para fora, ele ganha uma notoriedade muito grande. Então quando ele volta, há uma expectativa a respeito dele. Agora sim, agora você é uma pessoa, você é alguém, você é famoso. Então as pessoas dizem, não, agora vamos lá para ver. E aqui diz que todos foram lá ouvir, e chegaram e deram oportunidade para ele falar na sinagoga. E foi entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Então, Jesus, ele era famoso, e deram a oportunidade de ele pregar esse primeiro sermão. Está aqui no versículo 18: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Isso aqui está escrito em Isaías capítulo 61. Interessante que eu estava lendo que Jesus, ele não faz toda a citação do texto, ele deixa uma parte do texto fora, que é a última parte desse texto, que diz assim: e o dia da vingança do nosso Deus. E eu fiquei pensando, por que Jesus, no seu primeiro sermão, que voltou para a cidade dele, logo não falou essa última parte? Eu fiquei pensando, quais seriam as razões que ele não falou sobre o dia da vingança do nosso Deus? Talvez, eu fiquei pensando, a primeira mensagem que ele ia dar naquele lugar, ele não queria que quando as pessoas viessem para ouvi-lo, e ouvissem uma palavra pesada, de ouvir uma palavra que talvez colocá-los, né, na parede. Tem isso tudo, mas tem o dia da vingança do nosso Deus. Ele falou só as outras partes, e ele começou a dizer qual era a sua comissão. Ele disse que ele veio dar vista aos cegos, libertar os cativos, curar os doentes, feridos e oprimidos, e de qual maneira a graça de Deus provê a liberdade para a cura e salvação. Então até aqui tudo bem. Jesus era famoso, Jesus estava na cidade deles, todo mundo foram lá para ouvi-lo, e ele pegou esse sermão e deixou a última parte aqui, como nós lemos, para fora. E versículo 22, depois que ele fala isso, né, então, continuando aqui no verso 20: então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se.
Naquela época também, o pregador ele não ficava em pé, como eu estou aqui, e os ouvintes sentados. Então, o que acontecia? O pregador ele pregava sentado e os ouvintes em pé. Para quê? Para não acontecer isso que está acontecendo aqui, alguns dormindo, né? Porque se você dormir em pé é mais perigoso, né, de você cair. Então eu acho que era uma estratégia, né? Já que tinha no Velho Testamento, acho que o pessoal já dormia, né? Então tem um relato de Paulo que ele pegou, acho que 3 horas, se eu não me engano, e caiu lá de cima do segundo, terceiro andar, e Paulo, né, ressuscitou o irmão. Então eram costumes da época, mas estava tudo bem aqui. E eles ficaram admirados. Olha que eloquência, olha a mensagem que ele está dando. Não é esse aí o filho de José? Né? Em Marcos capítulo 6 diz assim: ele não é filho do carpinteiro? Não estão entre nós o seu pai e a sua mãe? O seu irmão, seus irmãos, aliás, José, Tiago, Judas, também não estão entre nós, e também as suas irmãs. Então, olha o nível de conhecimento que esse povo tinha de Jesus. Sabia quem era a mãe dele, sabia quem era o pai dele, sabia qual era a profissão do pai dele, conhecia os irmãos dele pelo nome, conheciam as irmãs dele. Então eram pessoas familiarizadas com Jesus, eram pessoas que tinham visto Jesus nascer, eram pessoas que sabiam que Jesus tinha ido para fora para pregar o Evangelho. Mas assim mesmo eles o rejeitaram. E eu volto para a pergunta que eu fiz no início: é possível alguém conhecer Jesus? Alguém ter conhecimento a respeito de Jesus? Alguém já ter tido algumas experiências, algum contato com Jesus inegável? Então, quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos, né, que eles habitavam na mesma cidade, conheciam a família de Jesus. E olha só, talvez vai chegar para você falar sobre uma pessoa e você fala: você conhece fulano de tal? Os antigos é que tem muito isso, né? Principalmente as pessoas assim que têm famílias grandes, né? Certa vez nós estávamos fazendo um retiro ali em São João. Aí nós saímos para ir no lugar lá que tem uma cachoeira. Nós saímos do retiro e fomos para a cachoeira. E de repente, no meio do caminho, era uma distância considerável. No meio do caminho nós paramos numa casa assim. Aí tinha um senhor na varanda, ele já bem de idade. Aí eu olhei assim para a cara dele, e Job estava comigo, né? Eu falei assim: Job, ou é italiano ou é alemão, né? Pela fisionomia. Aí nós chegamos lá para pedir água. Eu disse: Senhor, o senhor pode dar um pouco d'água para nós? Aí ele falou assim: posso? Aí foi lá buscar. Aí quando ele olhou para Job, ele falou bem assim: você é de que gente? Você é de que gente? Aí Job falou bem assim: eu sou dos Vassolé. Ele disse: ah, conheço essa gente. E o senhor? Ele falou bem assim: eu sou dos Mombrini. E italiano mesmo, né? Mas aí Job começou a falar com algumas pessoas assim: eu conheço. E foi falando as pessoas por nome. Ah, eu conheci fulano, conheci Beltrano. Aí Jó falou assim: a pai da minha mãe era Quintino. Assim, conheço também os Quintino. Aí começou a falar. Então era uma pessoa que era familiarizado com a família de Jó. E essas pessoas que moravam nessa mesma cidade também eram familiarizados com Jesus e com a sua família. Porque quando você conhece as pessoas pelo nome, isso mostra um certo grau de intimidade, não é? Então, quando chega aqui alguns alunos no primeiro ano, nos é dado ali a lista, né? Tem sala que tem 34, tem sala que tem 36, já houve sala de 60 alunos, 50 alunos. Então imagina, para você gravar o nome de todo mundo. Até hoje eu não sei o nome de todos ainda, mas à medida que você começa a chamar a pessoa pelo nome, isso mostra que você já desenvolveu, não é, uma certa intimidade com ela. Algumas pessoas a gente não sabe o nome, mas nós chamamos pelo apelido, né? Sério, agora que eu lembrei, quando eu olhei para ele ali, eu lembrei dele. Ele sabe que eu vou falar dele, né? Eu lembrei assim: rapaz, como é que é o nome de Baratinha mesmo? Aí eu pensei: aí eu lembrei, né? Celton. Quando nós estávamos indo para o seminário, então voltou tinham 2 formulários incompletos, o meu e do pastor Marcos, né? Que é o Marquinho, o pastor Marcos. E quando nós estávamos
no seminário, estávamos esperando a aprovação para nós ir para o seminário, ligaram para cá, para o pastor Larry, que é o nosso pastor, que tinha nos enviado, falou assim: olha, vieram 2 formulários incompletos, um dele é do Giovanni tal, e o outro é do Marcos Garcia Maria. Aí o pastor: não enviei nenhum Marco para ele não, tem sim, tem lá o nome dele aqui, Marcos Garcia Maria, da comunidade evangélica Guarapari, cujo pastor é o pastor Larry. O senhor que enviou? Não enviei nenhum Marco aqui não. E se eu não me engano, acho que o Donaldo estava perto. Aí o Donaldo falou assim: pai, é o Curió. Aí o pastor: senhor, por que vocês não falaram Curió? Como que eles iam saber lá no sul que o apelido do pastor Marcos era Curió? Mas quando nós sabemos o nome das pessoas, quando nós chamamos as pessoas pelo nome, isso mostra que nós já estamos desenvolvendo uma intimidade. E essas pessoas, eles tinham isso. Conheciam Jesus, conheciam a família de Jesus, conheciam a profissão de Jesus. E será que é possível essas pessoas negá-lo? Quando nós olhamos para a igreja, nós também vemos isso. Pessoas que já falam Jesus Cristo, pessoas que sabem o significado de Jesus, pessoas que sabem o significado de Cristo, pessoas que creem na veracidade das Escrituras, pessoas que também debatem sobre as verdades, pessoas que ensinam princípios a outros, pessoas que conhecem histórias da Bíblia, estão familiarizados com Jesus, estão familiarizados com aquilo que está escrito aqui, estão familiarizados com algumas histórias, sabem contar algumas histórias, mas às vezes não passam do campo do intelecto. Apesar de saberem tanto, praticam pouco. E hoje, como foi entregue uma mensagem aqui, o Wesley falou sobre o que a Bíblia diz para nós não sermos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Hoje pela manhã o pastor Larry estava falando sobre aqueles versículos. Eu tentei calcular quantas vezes ele escreveu, mais de 20 mil vezes cada versículo. Se um ano tem 365 dias, 10 anos, daria quanto? Então, para dar 20 mil, quantos anos seriam? Bem familiarizado com a Escritura. Talvez vocês aqui sabem muito, talvez alguns de vocês saibam alguns versículos e alguns capítulos decorados. Talvez aqui vocês, se fossem colocados em alguns lugares, poderiam ensinar. Mas a pergunta é nessa noite: será que com todo esse entendimento, será que familiarizado tanto com a palavra, será que nós poderíamos também não nos encaixarmos nesse grupo de pessoas que, sabendo tanto, negaram a Jesus, rejeitaram a Jesus? Muitas pessoas fazem isso. Quando nós olhamos para a evangelização do mundo, será que o número de pessoas que tem por dentro das igrejas, será que não são suficientes para mudar a história desse mundo, para evangelizar esse mundo? Será que é necessário ter mais escolas? Será que é necessário ter mais aulas de missiologia? Será que é necessário levantar mais missionários para ir para a igreja, para poder dar seus testemunhos da carência que existe no mundo? Ou será que precisamos mais obedecer do que ouvir? Olha como está a igreja, olha quantos jovens tem dentro das igrejas, mas cada um tem buscado seu próprio interesse. E por isso que o mundo está onde está hoje. Olha para a tua experiência, olha de onde você saiu. Olha quantas pessoas talvez tinham mais talento que você, tinham uma história melhor do que a sua, tem um berço melhor que o teu, mas não quer nada de se envolver com Deus. Até sabe, até conhece muito bem as Escrituras, sabe falar muitas histórias, é familiarizado com Jesus, mas não tem nada de Deus em suas vidas. E sabe, a familiaridade às vezes pode nos tornar surdos. Nós ouvimos, conhecemos, mas na hora de colocar na prática,
ficamos aquém daquilo que nós sabemos. Talvez muitos de nós, se tivéssemos estar ouvindo nessa noite Cristo, sobre Jesus Cristo pela primeira vez, talvez traria mais impacto em nossos corações. Talvez muitos de nós, se tivéssemos conhecido pouco de Jesus até então, talvez estaríamos fazendo mais por Jesus. Porque acontece o que eu vejo acontecer aqui, irmãos, e não só aqui, mas na igreja. A pessoa, quando ela chega para Deus e ela tem aquele encontro com Deus, sabe, ela tem aquele coração voltado para fazer as coisas de Deus, ela quer sair para evangelizar, ela tem disposição do seu coração para fazer qualquer coisa, se envolve em qualquer coisa, em teatro, em evangelização, em panfletagem, em evangelismo, sabe, se envolve em tudo. Mas o tempo vai passando, vai ficando familiarizado com Jesus, vai sabendo algumas verdades, e em vez daquilo aquecer o coração dessa pessoa, acaba rejeitando Jesus. Ela acaba esfriando, acaba deixando Jesus, sabe, um pouco de lado. E até mesmo às vezes, não é esse filho de José? Não é o carpinteiro esse aí? Irmãos, muito cuidado para o teu coração não esfriar, porque nós ouvimos muito, eu acho que nós praticamos pouco, e um dia isso vai ser cobrado de nós. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, foi assim, muito gratificante para mim, que eu acho que tinha talvez 12 anos que eu oro por ele. Eu soube que ele tinha voltado para Deus, sabe, e estava assim, dando bom testemunho. E eu encontrei com ele um dia que eu estava na praia, encontrei com ele, e eu falei assim: e como é que você está? Agora eu estou bem, graças a Deus, sabe, Deus está transformando a minha vida, né? Ele está lá na igreja do pastor Saulo, está muito animado. E ele falou assim: poxa, Giovanni, muitas verdades que você me falou naquela época, ele ia no grupo lá em casa, eu abandonei, minha vida só estragou, mas agora, sabe, aquelas coisas que eu aprendi estão voltando. Eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, mas o que eu sei já estou praticando. Ele falou assim: eu tive uma experiência esses dias, que ele é um atleta, um atleta profissional, um surfista, e ele foi para um campeonato, e ele disse que no carro, muitas pessoas, aqueles amigos dele, né, fumando maconha e tudo, convidando ele para fumar. Eu disse: rapaz, não quero isso mais não, não quero isso mais não. Agora eu castei os caras: ah, você está na igreja agora? Você está na igreja? Estou sim, estou firme, estou bem com Deus, estou em paz de espírito, isso aí não precisa mais. Os caras o respeitaram. E quando ele chegou lá na cidade que eles iam competir, acho que era Rio de Janeiro, e dentro do quarto os rapazes só falando de droga e mulher. Ele chegou a hora e falou assim: rapaz, vocês só falam disso? Sabe que está na hora de vocês dar um basta na vida de vocês sobre isso? Não, olha a vida que nós estamos levando, olha o que vocês têm construído até hoje. Está na hora de vocês olhar para a sua vida espiritual. Aí um rapaz olhou para ele e falou bem assim: o que me garante que ter uma vida espiritual traz mais prazer do que uma vida carnal? E ele, naquela hora, no seu pouco conhecimento, ele lembrou que um dia ele estava no culto, e Josafá, meu filho, estava com uma camisa que tinha um versículo escrito nas costas da camisa de Gálatas, capítulo 5, que fala sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. E ele falou bem assim: você crê na Bíblia? Aí o rapaz falou assim: creio. Disse: então vou te mostrar. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade. Quanto a essas coisas não há lei. Ou seja, você está livre. Agora você quer saber o fruto da carne? Idolatria, feitiçaria, ira. E foi falando mais um monte de coisa que tem lá, bebedice e tudo. Aí ele falou assim, perguntou para ele: qual é melhor? Ele foi com o rapaz com baseado na mão, apagou. E falou bem assim: o fruto do Espírito. Pouco conhecimento, pouca luz, mas praticando aquilo que sabia. E quando eu olho para nós, grande peso tem sobre nós. E sabe por que essas pessoas, né, rejeitaram Jesus? Será que por falta de conhecimento? Eu acho que não. Eles tinham bastante conhecimento,
E esse rapaz que eu citei aqui, pouco conhecimento, mas pegou o conhecimento que tinha e aplicou. Então o Evangelho é simples. Pegar a simplicidade do Evangelho a cada dia que nós vamos aprendendo e implantando em nossa vida. Porque às vezes nós achamos que nós temos que conhecer muito, nós precisamos, mas nós não temos que conhecer muito para praticar aquilo que nós sabemos. Se você aprende isso hoje, pratique isso. Se amanhã você aprende isso, pratique isso. Mas não podemos correr o risco de estarmos tão familiarizados com Jesus, igual esse povo de Nazaré, e depois rejeitá-lo. Porque quando nós olhamos para a história, não foram os leigos, não foram as pessoas que sabiam pouco, que infiltraram com doutrinas erradas na igreja. Se você olhar para hoje, uma grande coisa, uma grande praga que tem entrado em muitos seminários é a chamada teologia liberal. E sabe o que é teologia liberal? Teologia liberal é aquilo que diz que a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Em resumo, diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então há algumas histórias na Bíblia que esses doutores da lei eles contestam. Aquela história lá de Jonas não é verdade, aquilo ali faz parte da, podemos dizer assim, da mitologia de Israel, algumas histórias. Então eles começam a tirar a veracidade de toda a escritura da Bíblia. Mas eu pergunto, será que foi um leigo que inventou isso? Será que foi uma pessoa que tinha pouca leitura? Não. Sabe quem que inventa isso? São os doutores, são as pessoas que têm bacharel, são os PhDs. Esses que estão muito familiarizados com Jesus, depois começam a inventar loucuras. E como o pastor falou nessa manhã, talvez para justificar as suas consciências. Quando olhamos para a história também, do tempo de Whitefield e John Wesley, as catedrais estavam ficando vazias, porque eles estavam recebendo muito. Os melhores pregadores estavam lá indo ensinar para eles, e eles estavam, às vezes, como muitos de nós, vindo para o culto como se fosse uma formalidade. Às vezes a gente vem para o culto como se nos levantássemos de nossa cama e pronto, alguma coisa comum. Nós começamos a valorizar pouco essa intimidade que nós temos, começamos a valorizar pouco esse privilégio que nós temos de estarmos ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? As igrejas fecharam a porta para esses dois homens, eles foram para o campo, e João Wesley chegou a proclamar: o mundo, o campo é a minha igreja, é a minha paróquia. E dizem que 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, milhares e milhares de pessoas levantavam das suas camas e iam de lugares distantes para ouvir esses homens pregarem, porque eles tinham sede da palavra. Mas as igrejas ficando cada vez mais vazias, porque sabe o quê? Tinham recebido muito, estavam familiarizados demais com a palavra. Precisamos vigiar para que isso não aconteça conosco. Mas por que eles rejeitaram? Olhando para esse texto aqui, eu vi duas coisas. Primeiro, eles queriam que Jesus se conformasse aos seus gostos. E segundo, porque Jesus passou a falar a verdade. Eles queriam que Jesus se conformasse ao seu gosto. Versículo 23 diz assim: e Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cure-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. O que eles queriam dizer aqui? O que Jesus estava dizendo? Sabe quem que estavam querendo, que estavam pedindo a Jesus? É que Jesus começa a fazer essa caridade aqui em sua casa. Jesus, faz as tuas maravilhas, essa que tu fizeste aí em Cafarnaum, aqui em Nazaré. Sabe o que eles estavam querendo? Senhor, seja como nós queremos. E sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Sabe quem é Senhor? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor. Mas muitas pessoas querem que Jesus se conforme às suas vidas, não querem elas se conformarem à vida que Jesus quer. E por isso começa um grande conflito. Quando nós olhamos para o pedido de muitas pessoas, sabe? Jesus ele não tem compromisso nenhum
com os nossos pedidos egoístas. Muitas pessoas querem receber coisas de Deus que Deus nunca pensou em te dar e nem quer te dar, porque se te der vai estragar a sua vida. E muitas pessoas, porque não recebem essas coisas, ficam indignadas com Deus, rejeitam Deus. E a Bíblia diz em Tiago que nós pedimos e não recebemos, sabe por quê? Porque nós pedimos mal para pegar e satisfazer as nossas necessidades, satisfazer o nosso egoísmo. Então, sabe, olha para os pedidos que você faz, olha para as orações que você tem feito, olha ali se você tem uma lista, olha bem se o que você pede é realmente para a glória de Deus ou para a sua satisfação própria. Porque quando o homem ele começa a andar com Deus, e muito tempo ele começa a ver o mundo do jeito que está, as necessidades, o que a palavra de Deus diz. Eu não vou poder aqui dizer uma porcentagem, mas 100% das coisas que ele pede não tem nada a ver mais com ele, é para Deus. Porque nós precisamos entender que de repente até uma roupa que você pede não é para você, para as pessoas olharem para você e achar que você está bonito, que você está bem vestido, que a tua roupa é de qualidade. Você tem que pedir algo e aquilo, mesmo que seja uma roupa, vai glorificar Deus. E aí sim, Deus, eu acho que Ele faz um compromisso com você. Mas o que eles queriam é isso aqui. E Jesus já estava prevendo isso, que eles iam pedir para Jesus fazer algo para eles. Mas Jesus não tinha compromisso com esses homens. Por isso, eles começaram a rejeitá-lo. E a segunda coisa, verso 24. Eu não sei se na sua tradução está escrito assim: e continuou ele, digo-lhes a verdade. Então por que rejeitar a Jesus? Primeiro, porque Jesus não quis satisfazer os desejos egoístas deles. Jesus não quis dar um show para eles. Jesus não se tornou aquilo que eles queriam que ele se tornasse. Jesus quer que nós venhamos a ser como Jesus quer, não Jesus tem que ser como o homem quer. E o humanismo que tem entrado no mundo e tem entrado na igreja, mas que tem querido forçar Jesus a ser assim. Cada um tem construído o seu próprio Deus. Deus não tem compromisso com pessoas assim. E a segunda coisa, verso 24, continua ele: digo-lhes a verdade. Não sei se na sua Bíblia está escrito assim, mas quando nós olhamos aqui, nós começamos a ver que eles continuaram a ter problema, né? Jesus começou a falar a verdade. Será que se Jesus falasse a verdade sobre nós também não iríamos rejeitá-lo? Será que Jesus nessa noite aqui, e Ele sabe qual a situação espiritual de cada um de nós aqui, se Ele começasse a apontar cada um dos teus erros, dos teus pecados escondidos, ocultos, será que nós também não iríamos querer rejeitá-lo? Jesus sabe. Ele quer falar com você nessa noite, para você abandonar o teu pecado, para você rejeitar o teu pecado, para você arrepender do teu pecado. Por mais familiaridade que você tenha até hoje com Jesus, Jesus não aceita isso. E sabe, Deus tem uma opinião sobre os homens. Deus ele tem uma opinião sobre nós. Quando você olha para o livro de Jó, olha a opinião que Deus tinha de Jó. Satanás estava lá e Deus perguntou: para onde você anda, Satanás? Andava, estava andando, estava a rodear a terra. E Deus dá a sua opinião sobre Jó. Ter visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Será que Deus pode falar isso de mim nessa noite? Eu sei se pode ou não. Será que pode falar de você? Deus, Ele te conhece, Ele tem opinião. Quando a Bíblia fala de Daniel, sabe o que a Bíblia fala? Daniel é um homem muito amado de Deus. Será que você entra aí? Será que Deus pode falar
Giovanni, um homem muito amado de Deus. José, Maria, Pedro, Antônio, homem muito amado de Deus. Deus sabe. Quando foi chamado Jacó, Deus falou assim: qual é o teu nome? Fala qual é o teu nome. Ele falou assim: meu nome é Jacó. Sabe o que significava Jacó? Enrolado. Qual o nome que Deus pode te dar nessa noite? Qual a opinião que Deus tem sobre você? Qual a opinião que Deus tem sobre mim? Por mais familiarizado que eu esteja com Jesus, por mais que eu possa conhecer um pouco sobre Jesus, sobre as Escrituras, Deus só vai ter uma opinião positiva a nosso respeito se nós estivermos praticando aquilo que nós sabemos. E Jesus passou a falar a verdade. E amados, até aqui estava tudo bem, até antes, só que a coisa aqui começou a apertar para eles. Mas nós também não somos assim. Nós somos muito amigos das pessoas, nós gostamos muito de estar com as pessoas, né? Quando as pessoas estão falando coisas boas a nosso respeito, quando as pessoas às vezes estão nos fazendo elogios, quando as pessoas às vezes têm uma impressão boa a nosso respeito, nós até gostamos de estar perto dessas pessoas. Mas até que as pessoas começam a falar a verdade, as pessoas começam a colocar o dedo na sua ferida, o que acontece conosco se nós não queremos conformar nossa vida com aquilo que nós estamos ouvindo? Nós nos afastamos dessas pessoas. Eu acho engraçado que muitas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: pastor, o que o senhor vê e ouvir de mim, pode falar. Eu falo assim: rapaz, eu vou falar mesmo. E quem me conhece sabe que eu falo. Mas sabe o que já aconteceu? Muitos que eram muito íntimos de Jesus, esse aqui, Giovanni de Jesus, se afastaram de mim. Porque Jesus passou a falar a verdade. Talvez é a tua experiência nessa noite. Muitos que já chegaram a falar a verdade para você, você já se afastou delas. Conhecendo, estudando, aprendendo. E meu amado irmão, não queira no engano de achar que você pode ter uma vida boa com Deus e não tão boa com os irmãos. Que a Bíblia chama, sabe isso? Nós somos mentirosos. Como podemos amar a Deus e não vemos, e não amar nossos irmãos que vemos? Uma coisa está ligada com a outra. Muitos de nós não gostamos de ouvir a verdade. Sabe o que é? Às vezes a verdade dói. Principalmente quando você está na sequência de um caminho muito errado e chegam várias pessoas para colocar o dedo na tua ferida e você já foi acostumado há muito tempo a viver daquele jeito. Eu já ouvi muita coisa que eu não gostei, não é? Já fui repreendido muitas vezes. Mas sabe, quando eu lembro das pessoas que me repreenderam, quando eu lembro das pessoas que me exortaram, sabe o que eu tenho por elas? Não aversão, eu tenho muita gratidão. Porque sabe qual é a pior coisa para um ser humano? É ele ser deixado de lado. Aquela pessoa que sempre está ali falando para você: olha, isso está errado, muda isso, faz isso. Essa pessoa é que mais gosta de você. Você sabe por quê? A Bíblia diz que leais são as feridas feitas pelo que ama, mais do que os beijos dos enganosos. Mas nós não gostamos. Mas irmão, este é o caminho para você não se afastar de Deus. Aquele sermão que tantos ficaram admirados aqui no início do capítulo do versículo 18 ao 19, começou a virar contra eles. Porque quando eles estavam falando, eles estavam assim,
meio que extasiados com o que Jesus estava ali falando. Mas só que eles não se deram conta que Jesus estava falando era deles. Por quê? Jesus estava falando assim que ele veio para os pobres de espírito, e aquela cidade era um povo pobre de espírito. Jesus estava falando que eles precisavam ser quebrantados de coração. Jesus estava falando que eles eram cativos, porque eles eram presos na lei. Jesus estava falando que eles eram cegos e oprimidos. Eles eram preconceituosos e orgulhosos. Sabe por quê? Porque Jesus fala bem assim, versículo 25 ao 27 diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando os céus foram fechados por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia ali muitos leprosos em Israel, e também no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Tão somente Naamã, o sírio. Então, eles, assim, o quê? Essas bênçãos aí não vieram para nós, que somos judeus, foram para os gentios, para esses cães aí? Não. A bênção de Deus não é monopolizada. Não é só para vocês, não. Eu vim para abençoar todos. E eles não gostaram. Eles não gostaram de ouvir essa mensagem, que eles também precisavam de Deus, que Jesus não estava ali simplesmente para dar um espetáculo para eles, mas que Jesus estava ali para falar a verdade para eles. E quando as pessoas chegam em nossos cultos assim, ouvem algumas palavras e ficam achando que não é para elas, ficam pensando assim: se fulano de tal estivesse aqui, seria bom para ela ouvir. Mas sabe quem que é? Fulano de tal não está aqui. Quem está aqui nessa noite somos nós. Então essa palavra é para nós. Muitas pessoas, né, alegam ser muito inteligentes. Não, o evangelho é um monte de burro aí mesmo. Algumas pessoas acham: não, eu sou uma pessoa pensante, eu sou uma pessoa que penso. Mas eu quero dizer para você, o evangelho, ele é racional e também espiritual. Muitas pessoas acham: não, eu tenho muitas coisas, estou farto, eu não preciso de Deus. Tem pessoa que é pobre, que precisa, coitado, eles precisam de Deus mesmo. Muitas pessoas acham que são muito bem educados, sabe? Têm suas vidas corretas, e acham que não precisa. Não, aquele drogado, precisa mesmo, aquela lá, minha filha, meu filho, esse precisa, tem um lugarzinho para ele não ir. Mas olha como eu ando arrumado, olha como eu ando cheiroso, olha meu emprego, olha isso, olha aquilo outro. Mas sabe, até você chegar a Cristo, todo homem até chegar a Cristo, ele é um homem totalmente cego. E Jesus disse que ele veio para dar vista aos cegos. Será que é possível? Alguém que conhece Deus, alguém que conhece Jesus no tempo, rejeitá-lo? Aqui nós vimos essas pessoas rejeitando. E olha para a tua Bíblia, olha que mudança que aconteceu na vida deles. No versículo 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Agora, olha o 28 e o 30. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Que mudança! Quando Jesus chegou, famoso, todo mundo foi lá, ouviu, ficou impressionado com o que ele falou. Mas quando Jesus não quis fazer aquilo que eles queriam que Jesus fizesse, que Jesus desse um espetáculo para eles, que Jesus se conformasse à vida deles, eles ficavam furiosos quando ouviram que Jesus falou a verdade. Eles foram para ver uma coisa, Jesus não fez. Eles foram para ouvir uma mensagem, Jesus não deu a mensagem que eles queriam ouvir. E nós nessa noite,
A Bíblia diz aqui que eles expulsaram Jesus da cidade. Quantas pessoas têm expulsado Jesus da sua vida? E sabe o que eu pensei? Se eles não tivessem expulsado Jesus aqui, o que seria de Nazaré? Quando Jesus foi expulsar um endemoniado em Gadara, Jesus expulsou o demônio ali. Só que pegou os demônios e jogou numa manada de porcos. E os porcos pediram, para serem jogados, os demônios entraram nos porcos e foram jogados no precipício abaixo. E a Bíblia diz que os homens daquela cidade pediram para Jesus ir embora. Muitas pessoas fazem assim. Quando não recebem aquilo que estão pedindo, e não recebem porque pedem mal, tiram Jesus de sua vida. Quando ouvem verdades que não querem ouvir, também tiram Jesus de suas vidas. Mas eu pergunto, se Jesus não tivesse saído dessa cidade, se Jesus não tivesse sido expulso dessa cidade, e se muitas pessoas que nós não conhecemos não tivessem expulsado Jesus de suas vidas, como estariam? Quantas pessoas que nós conhecemos, porque tomaram decisões erradas em suas vidas, tiraram Jesus de suas vidas, e como essas vidas estão hoje? Eu conheço vários, oro por alguns, provavelmente você também. E sabe uma coisa que Deus tem ministrado muito nesses dias para mim, é essa questão de você permanecer. Deixa Jesus permanecer em você. Sabe, eu sei que às vezes acontecem algumas coisas que querem abalar a tua fé, mas não permita, não tira Jesus da sua vida, porque Ele que é o alicerce para tudo. Porque eu conheço pessoas que no mesmo dia que eu fiz a decisão, ou dias posteriores, também fizeram essa decisão, mas com o passar do tempo começaram a tomar decisões erradas, e hoje a vida delas estão emboladíssimas. Certa vez fui visitar um rapaz e disse: rapaz, você não está vendo que nesse caminho que você está andando, você vai para o inferno? Ele falou assim: rapaz, eu sei. Eu falei assim: então começa a desembolar a sua vida. Eu falei assim: sabe o que é? Minha vida está tão embolada que eu não sei nem por onde começar a desembaraçar. Quantas vidas que você conhece assim? Quantas pessoas que já destruíram seu casamento, já perderam seus filhos, já se embolaram tanto na vida, mas eram pessoas familiarizadas com Jesus, que sabiam alguma coisa da Bíblia, que sabiam versículos de cor, que sabiam contar a história da Bíblia, que sabiam quem era Jesus, quem era Maria, quem era José, que sabia que ele tinha um irmão chamado Tiago, outro Judas, e outro também João, que sabia que as irmãs deles também estavam ali no meio, mas rejeitaram-no. E amado, o tempo diz muita coisa. Hoje em dia eu não me impressiono quando a pessoa está no Evangelho. Eu não sei o que é, talvez de ter visto muitas coisas. Não tenho para dizer assim, alguma coisa de Deus, não sei, é só coisa que eu acho que eu estou vendo. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não me impressiona não. Sabe por quê? Porque a vida cristã, ela não é baseada em anos de evangelho. Ela é baseada no dia a dia. Dia a dia. Cada dia.
você manter a sua vida reta com Deus. Cada dia você olhar, começar o dia com Deus e terminar o dia. Deus, hoje foi um dia que eu andei com o Senhor. E os anos não importam. Não fique impressionado com 5, nem impressionado com 30, porque é cada dia. E a Bíblia diz: basta o dia o seu próprio mal. E sabe, cada atitude que nós tomamos é uma semente que nós estamos plantando. Se toma decisões certas hoje, talvez amanhã você não vai colher nenhum fruto dela, mas espere 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Talvez você ainda não vai ver nada, mas você está no caminho certo. Espere que o fruto vai dar. Você também pode tomar uma decisão errada, e logo após a sua decisão errada, você não deu nada. Eclesiastes diz que por não acontecer logo a sentença do erro, o coração do homem está disposto a fazer coisa errada. Então você toma uma decisão errada hoje, conscientemente acha que não vai dar nada, espera, também o fruto vai vir. Algumas pessoas tentam provar ao contrário, mas se a Bíblia é verdade, não mente, está escrito assim: o que nós plantamos, nós colhemos. Se você planta para a carne, você vai colher para a carne. Se você planta para o Espírito, você vai colher para o Espírito. Lembra do meu amigo que ele falou, fruto do Espírito e fruto da carne? Qual que é melhor? E uma coisa que eu li um tempo atrás, nessa questão do tempo, quando você planta um bambuzal ou um pé de bambu, ele demora 7 anos para brotar. 7 anos debaixo da terra ele demora para brotar. Mas depois que ele brota, ele cresce 2 metros por dia. E alguns chegam a 22 metros de altura. Em 11 dias, ele cresce tudo que ele precisa. As nossas decisões são a mesma coisa. Você toma uma decisão hoje, o fruto vai vir. Se você tomar uma decisão boa, vai vir fruto bom, com certeza. Se você tomar uma decisão ruim, o fruto também virá, com certeza. Nós plantamos uma semente, nós escolhemos a semente que nós queremos plantar, mas nós não podemos, nós não temos esse direito, nós não temos o livre-arbítrio de escolher o fruto que essa semente nós vamos plantar vai dar. Esses homens aqui, essa cidade, conheciam Jesus. Nós também temos conhecido. E o que temos feito com esse conhecimento? Precisamos praticar, porque senão vamos ser como esses cidadãos aqui de Nazaré. Podemos expulsá-lo, tirá-lo de nossa vida, assim como eles fizeram. Levaram Jesus do pináculo lá, do monte, e tentaram jogá-lo do precipício abaixo. Tentaram tirá-lo de suas vidas. Mas a Bíblia diz aqui que Jesus passou entre eles. E tem, acho que é em Mateus, algumas pessoas, acho que tem um texto semelhante a algumas pessoas. O que Jesus fez aqui? Ele sumiu, né? Ele usou os seus atributos, né, para sair daqui? Não. Eu penso que Jesus ficou olhando para ele e falou assim: que mal que eu fiz? Se eu fiz algum mal para vocês, vai me jogar para esse abaixo. Mas não tinha feito mal nenhum, então ele passou no meio dos homens. Tem histórias de homens do passado que fizeram isso. Estavam para ser apedrejados, de repente falou assim: vocês estão me apedrejando por quê? Porque eu vim aqui e curei, através de Deus curei enfermos? Porque eu vim aqui e preguei o evangelho de libertação para alguns? Ou para muitos?
Porque eu vim aqui e transformei essa cidade? É por isso que eles querem me apedrejar? Então me apedrejem. Só que foram largando as pedras. Se desarme nessa noite. Largue essas pedras que estão na sua mão. Não importa o quanto você conhece Jesus, em certo sentido, o que importa é o quanto você tem obedecido. Senão nós podemos sim, eu acredito que com todo o conhecimento, se você não praticar dia após dia, você pode ser um desses cidadãos aqui de Nazaré, querer tirar Jesus da sua vida. Vamos orar.